Acho que vocês já conseguiram perceber o quanto eu sou fã do Julimar, né? E quando eu falo fã, pode parecer algo exagerado, mas realmente é um jogador que eu gosto muito e vou além. Acho um jogador extremamente subvalorizado. O impacto do Julimar ano passado já tinha deixado um gostinho de. A gente tá falando de um dos principais jogadores do Atlético, assim. Acho que ano passado, tanto num primeiro momento ali, na transição do trabalho do Cuca para o trabalho do Varini, o Julimar já tinha se destacado muito, como na reta final. E pra mim é impressionante, depois de uma lesão séria que o Julimar teve, o nível que ele voltou entregando, o nível que ele voltou apresentando com a camisa do Atlético, porque foi um nível muito alto, um reforço realmente para o time nessa reta final de Série B, né? Um jogador que já estava no clube, mas eu acho que dá para tranquilamente a gente considerar um reforço, porque realmente o nível do ataque do Atlético ele melhorou consideravelmente com o Julimar, que pra mim eu ia falar que é um dos melhores pontas do futebol brasileiro, mas eu não consigo chamar o Julimar de ponta. Então a minha análise é que o Julimar é um dos melhores segundos atacantes do futebol brasileiro. Porque é exatamente esse papel que ele vem fazendo no Atlético. Não é o cara pra jogar aberto. Óbvio que a movimentação do jogo, em algum momento, vai botar o Julimar numa condição de amplitude, que é esse movimento que ele abre o campo. Mas na maioria das vezes é o Julimar caindo por dentro. É o Julimar estando numa zona de finalização, estando numa zona de associação. Isso, pra mim, tem um valor muito grande, porque a gente tá falando de um jogador que tá numa zona que ele pode ser mais atuante. E nessa zona ele se sente muito confortável, ao ponto de ser desequilibrante. Desde que voltou, foi nessa zona que consegue uma semana quase perfeita, com 2 gols e uma assistência, 6 pontos conquistados pelo Julimar, mas já tinha assistência contra a equipe do Botafogo, já tinha um jogo que ele entrou muito bem contra o time da Chapecoense, exatamente nesse papel desse jogador com muita liberdade para flutuar, mas esse jogador que não joga tão aberto e nem tanto na área. Porque eu acho que no momento que a gente buscou um Julimar mais de área contra Avaí e contra o Coritiba, a gente perdeu a dinâmica dele de jogo. E o Atlético ele precisa entender que o mais importante para ele ter um ataque eficiente se chama movimentação. Quanto mais o Atlético tiver movimentação, quanto mais o Atlético tiver essa capacidade de fazer o jogo girar através do movimento coordenado dos jogadores, eu acho que o Atlético vai encontrar mais espaços e foi assim contra o Goiás. Um lance que o Julimar se movimentou, vai lá na esquerda, volta, ataca as costas do volante e consegue um grande passe pro nosso querido Viveiros fazer o gol. Então vamos ver alguns lances pra gente dar uma analisada. Como o Julimar é o cara da finalização, mas é o cara da associação. É o cara que pode jogar aberto, mas também é um segundo atacante. Enfim. Vambora. Ver as imagens. Ó, contra o Botafogo de São Paulo, chutão do Santos. E esse é o primeiro detalhe que eu queria trazer pra vocês. Qualidade técnica, tá? É porque o Julimar é muito bruto, muito forte. O pessoal às vezes acha que o Julimar não tem qualidade técnica. Muito pelo contrário, tem bastante. Esse domínio é de um jogador que tecnicamente ele é muito avantajado. Traz a bola pra cá e olha quanta marcação em volta. E eu já falei isso pra vocês. O Julimar não é um jogador que se acanha quando a marcação tenta envolver ele, porque fisicamente ele é muito pronto pro duelo. Porque fisicamente ele é muito pronto pra bater de frente com qualquer marcador. Então tirar o Julimar do eixo dele não é fácil. E aí ele acerta uma bolaça pro Luiz Fernando. É importante entender o movimento desse jogador aqui que já tinha vindo pra dentro. Então, a partir do tapa que o Luiz Fernando dá, ele não consegue voltar. Bota o Luiz Fernando na cara do gol e o Luiz Fernando finaliza. Então, um lance que mostra qualidade técnica, um lance que mostra capacidade de associação, capacidade de sustentação de marcação. Esse lance foi um pecado, cara. Jogo contra a Chapecoense, jogo disputadíssimo, o Atlético já ganhando o jogo. Olha como o Julimar, como segundo atacante, ele tem algo que, como um cara mais de área, ele não vai ter. E as zagas de Série B se projetam muito para defender a área. São zagas que querem se fechar, querem se trancar. E você acaba utilizando muito bem esse espaço nas costas do volante e antes de chegar na zaga, né? A famosa entrelinha. Eu falo que os gols não acontecem por acaso. Os gols contra o Amazonas dá pra dizer que já começaram contra a Chapecoense, um chutaço que poderia ser mais um golaço pro Julimar. E aí, mais uma vez, exatamente na mesma zona que ele faz aquele chutaço contra a Chapecoense, e aí a gente vai poder ver o posicionamento aqui dos jogadores do Atlético. Olha como você tem o Julimar nas costas do volante
E o Julimar com tempo e espaço para ajeitar o corpo, já que os zagueiros estão na área e esse cara aqui demora a sair da área para pressionar ele. Então o Julimar ele aproveita também dos encaixes dos adversários nos jogadores do Atlético. Bela batida. E aqui, ó, movimentação. O Leozinho dá o passe pro Julimar e o Julimar segue se movimentando. O Julimar se movimenta, sai dessa zona pela esquerda, abre espaço e finaliza. Inclusive, fica um incentivo. Quanto mais o Julimar finalizar, acho que mais soluções ele pode encontrar. E para terminar, talvez o lance mais bonito, a assistência do Julimar pro Viveiros. Então, o que a gente pode concluir vendo essas imagens, né? Primeiro de tudo, zona de atuação. O Julimar é um cara muito inteligente para se posicionar na zona certa e punir o time adversário que, a partir do momento que os volantes adversários projetam uma pressão nos nossos jogadores, o Julimar tá nas costas dele. A partir do momento que o time adversário fica trancadinho ali, fechadinho, o Julimar consegue o espaço antes desse zagueiro sair para dar o bote. Então os movimentos do jogo o Julimar consegue manipular muito bem. E aí a gente vê outros detalhes. É um jogador que tem capacidade de finalização. A gente sempre falou isso aqui pra vocês. Ano passado já teve uma boa média de gols, e esse ano acho que consegue até melhorar a complexidade da finalização. A gente vê alguns, um quase golaço, outros gols muito bonitos. Então o Julimar, ele vem aprimorando cenários do jogo dele, que eu acho que vai fazer ele ser um jogador cada vez melhor. E aí você tem outro detalhe. Que é a capacidade de associação. Que, por exemplo, eu não vejo o Mendonça tendo tanto, que, por exemplo, eu não vejo o Luiz entregando tanto. Então, dentro dos jogadores que ele acaba concorrendo ali no time do Atlético, eu enxergo o Julimar como um jogador único nesse sentido de criação de jogadas. E por que eu quis fazer esse vídeo? Porque eu acho que a gente precisa entender muito bem como atacar. E pra mim é muito claro que a partir do momento que a gente entende que o Julimar é tão desequilibrante numa zona, da mesma maneira que a gente tem que buscar o Viveiros atacando espaço, a gente tem que buscar o Julimar nessa entrelinha. E aí, o Julimar, por exemplo, pode encontrar o Viveiros. E aí, o Julimar pode encontrar outro tipo de associação, como foi assistência pro Luiz Fernando, ou até mesmo arriscar gol. Só que é isso que a gente cobrava do trabalho do Odair, e talvez seja isso que o Odair consiga entregar a partir de um certo momento. Caminhos pro gol, repertório. O jogador se sente confortável ali, a gente vai botar o jogador ali. O jogador se sente confortável nessa entrelinha, é ali que ele vai ter que ser o máximo desequilibrante possível pra gente. Beleza? Então, acho que é isso. Tamo junto. Forte abraço. É nóis. E com certeza, primeiro de tudo, se a gente subir, passa muito pelo impacto que o Julimar teve. E se a gente não subir, que também é uma possibilidade, se a gente não conseguir o acesso, eu tenho certeza que vai ser um dos pilares para a temporada que vem. Para mim, hoje já é um dos protagonistas do time do Atlético. Beleza? Tamo junto, forte abraço, é nóis.